Hugo, aliás, perdão. Sai o Garro, você tem Coronado ou Romero? O Coronado ou Romero. Aí você tira o Memphis, pode entrar o Romero também. Thales. Ou o Thales. Sai o Yuri Alberto, vai ter o Hector. Vamos concordar, Então dá pra talvez fazer. o Corinthians precisa do quê? De um centroavante melhor que o Hector e 2 laterais reservas ali, tá tudo certo. Acho que tá bom. Sobre esse time do Corinthians, você acha que pode lutar pelo campeonato? Eu Pelo acho. título brasileiro? Eu Pelo acho. título? Aquilo que eu falei. Infelizmente, o futebol brasileiro pensa assim, entendeu? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão. O Corinthians conseguiu um importante resultado fora de casa, empatou com o Bahia, 1 para o Bahia, 1 para o Corinthians. O Timão até saiu atrás do placar ali antes do intervalo, né? Na volta voltou, foi para cima. Também teve a expulsão do Everton Ribeiro que ajudou o Corinthians a criar um volume maior de jogo. O Corinthians conseguiu ali um empate com o gol do Hector Hernandes, um gol de cabeça ali na área, naquele abafa, né? O Corinthians com um jogador a mais tinha que ir pra cima e acabou conseguindo marcar o seu gol. Um resultado importante, claro. Poderia ter tentado a virada, pecou demais na criação, bola pro Charles cruzar na área, um verdadeiro desastre ali a criação do Corinthians. Porém, na raça ali, no incentivo, na motivação, conseguiu um ponto importante contra o adversário difícil, que é o Bahia, e certamente outros rivais terão muitas dificuldades em tirar pontos do time baiano. É isso que veremos a partir de agora. O link da Placar TV estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Ia ter um projeto de G6 nesse campeonato. Sim. Tá? Foi um baita de um resultado. Baita do resultado. Os corintianos estão reclamando aí do lance do gol do Romero. Um golaço, mas no início da jogada o senhor Thales Magno estava impedido mesmo? Você achou que tava pra... Eu vi uma imagem, não sei onde, eu tava... Bom, enfim, eu estava ligado em tudo, mas esses olhos aqui viram uma imagem que comprova que o jogador estava impedido, o Thales Magno. O Bahia já estava vencendo por 1-0, né? E aí depois o Hector, o espanhol, faria o gol de cabeça. Fez um gol depois de 2.433 dias. Ele perdeu um gol feito contra o Flamengo, lembra? Que aí eu xinguei todo mundo, lembra aqui? E ele fez o gol e nem comemorou, já pegou a bola. Já pegou para tentar virar. No final o Bahia quase faz 2-1 e ainda no final o Corinthians teve a chance de virar o jogo. O Bidon preferiu o chute ao passe pro Eu gostei Romero. do jogo do Corinthians ontem. Eu não achei que o Corinthians jogou Eu achei interessante do ponto de vista de ter atuado contra um time que jogou com os titulares. O Everton Ribeiro foi expulso, né, no segundo tempo por uma entrada lá no Thales. Mas assim, imaginando priorizar, esse time aí poderia de repente disputar a Sul-Americana e deixar para a Copa do Brasil, que são só 2 jogos, até a parada do Mundial e os 11 jogos do Campeonato Brasileiro, o chamado time principal. Então dá para você organizar os dois. Porque, vamos concordar, o Carrillo não vai aguentar todas as partidas. O Carrillo ontem não jogou, ficou no banco. Não jogaram Hugo Souza, dos bons, né? Gustavo Henrique. Quem jogou no gol? Quem jogou no gol? O Donelli. O Donelli. O Donelli. O Hugo não jogou. O Donelli, claro. O Donelli jogou. O Mateuzinho não jogou. O Félix Torres, graças a Deus, não jogou. Ontem jogaram Kaká e Ramalho na zaga. Ramalho... O João Pedro Choque entrou no lugar do Yuri. O ataque do Corinthians ontem tinha Yuri Alberto, Thales e Romero. Um bom ataque. Pra variar, o gol do Bahia ataque. foi uma falha de quem, né? Deixa pra lá. Kaká e o Hugo Muerto, né? Que esqueceu de... Sim. Ontem foi uma jogada do Luciano Juba, né? Que ele vai cortando para... Ele vai fazendo um movimento... facão. E aí ele faz o cruzamento pro Gilberto marcar o gol. Essa bola aérea corintiana realmente é um negócio... Esse é o gol anulado. Terrível. Esse é o gol que não valeu. Golaço, né? Que golaço. Chutaço do Romero. Mas no início da jogada, lá atrás, porque foi um contra-ataque. Eu não sei se vocês viram a imagem toda aí. Eu não vi desde o início, mas... Podem confiar na minha informação, realmente... Estava impedido. E aí o gol, né? O gol do Hector Cruzamento Hernandes. do Bidon. O Bidon jogou uma boa partida ontem. Fez o seu golzinho, Quesada. Pronto. Tá bom, resultado bom. Eu acho um resultado muito bom. Eu acho também. E agora pega o Vasco, tá? Sábado o Corinthians pega o Vasco em casa. Vai pegar Itaquera. 3-0. Olha. Eu vi o Vasco. Mas o Vasco ganhou do Santos, meu irmão. Eu vi o jogo. Eu não vi o jogo do Corinthians porque acabou o jogo aí do Santos, fui fazer vídeo, todas essas coisas. Eu não vi o jogo do Corinthians. Mas do jeito que eu li e tal, e você tá dando relato aí, Quesada, jogou com um time alternativo contra o Bahia. O Bahia é aquilo que você tava falando aqui, tem ambição de G6 novamente, entendeu? Não é fácil jogar lá, não é fácil. Casa cheia. Casa cheia, o Bahia tá bem arrumadinho. E a notícia boa pro Santista é que o Everton Ribeiro foi expulso.
E o próximo jogo do Santos é contra o Bahia. E ele é o cérebro desse time, gente. Ele é o cérebro desse time. Ele é o cara que dá o tom para essa equipe do Bahia. Boa notícia, num jogo desse, fora de casa, a ressaca do título paulista, com um time absolutamente alternativo, o Corinthians consegue esse empate aí. Foi o melhor resultado dos paulistas, gente. Tranquilamente. Na abertura, foram 5 jogos, 2 derrotas. 2 derrotas? Isso, Mirassol e Santos. E 3 empates. Até agora nenhum time São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E hoje tem o Bragantino, né? Em Braga City. O senhor falou, engraçado, casadinho aí, né? O Bahia pega o Santos, o Corinthians pega o Vasco. Né? Agora, quarta-feira, o Corinthians tem Sul-Americana, Flavinho, contra o Furacão Argentino, o Huracan. Bom lembrar que na Sul-Americana, só o campeão do grupo, são 4 times no grupo, só o campeão se classifica. Se o Corinthians quiser melhorar um pouquinho, né, o nome dele aqui no métier sul-americano e quiser conquistar a Sul-Americana, tem que vencer esse jogo contra o Huracan. Não dá para imaginar empatar, menos ainda perder, né? Então, o jogo do Corinthians no meio da semana, onde é? Itaquera, 7 da noite, também, contra o Huracan. Então, precisa vencer esse jogo. Eu acho que os caras que não jogaram ontem voltam, né? Memphis, Hugo Souza. Não sei se para jogar a partida inteira o Memphis, no caso, e o Carrídio também, mas esses caras voltam para jogar na próxima quarta-feira. Tem que encarar a Sul-Americana como a Libertadores dele esse ano. Bom, título internacional, dá uma vaga para a Libertadores. Esse time do Corinthians... Você acha? Olha, ano passado, o Corinthians jogou, lembra, né? Com time reserva... Foi bem. Quando ele começou a levar a sério, aí ele foi eliminado pelo Racing, assim, né? O Corinthians tem que olhar para respeitar a Sul-Americana com o viés que ela tem que ter. Também acho. A Sul-Americana é uma competição hoje forte aqui na América do Sul e te dá a oportunidade de 2 taças, cara. Você ganhar a própria Sul-Americana, ganhar uma Recopa e, além de tudo, jogar a Libertadores no ano que vem. É um caminho muito mais curto. E se a gente olhar para os times que estão na Sul-Americana, mesmo com aqueles que possam descer da Libertadores, o Corinthians tem total condição de ser um favorito. Na Sul-Americana? Sim. O elenco do Corinthians não é ruim, pelo contrário. Se olha para o banco do Corinthians, ele não tem o quê? Opções de defesa. Ele tem o André Ramalho hoje como reserva. É um bom zagueiro. Não tem lateral direito. Os laterais não contam. Ontem o Léo Maná... Não, o Léo Maná e o Hugo não existem. Não dá. Aí ele tem o Alex Santana, um bom reserva. O Bidon, bom reserva. O Thales, bom reserva. Romero, bom reserva. O Héctor é fraquíssimo, mas, enfim, achou o gol, tá, mas é fraquíssimo. Fraquíssimo. Coronado. E Coronado é um ok. E o Maicon é mais do mesmo. Hoje eles estão um jogador mais do mesmo. Então o Corinthians tem um banco de reservas aceitável ao ponto dele ter o time titular que é muito forte para rodar todas as competições. Jogar bem o Brasileiro, jogar bem a Sul-Americana e a Copa do Brasil é o famoso, vamos ver o que vai acontecer. Se tiver que priorizar, eu daria prioridade ao Campeonato Brasileiro, tá? Mesmo, está sendo contraditória a Quesada, mesmo entendendo que o caminho mais fácil para se alcançar títulos são 2 caminhos, né? Sul-Americana e Copa do Brasil. Mas eu levaria o Campeonato Brasileiro a sério. O Corinthians tem feito campeonatos brasileiros ruins nos últimos tempos. Sim. O Corinthians, você pega os últimos anos, ele mais fica próximo da zona do rebaixamento do que próximo da zona da Libertadores. Teve um ano aí que ele conseguiu aí com o Vitor Pereira, ok. Mas isso é um pouquinho fora da curva. Para um time que ganhou tanto com pontos corridos, acho que tem que começar a fazer um campeonato brasileiro mais decente. E essas 12 primeiras rodadas, elas podem traçar muito bem o que a gente vai ter ao longo da competição. Joga agora 11, né? Agora 11. Os dois, pô. Agora, com 5 alterações, assim, Cani, vamos combinar? Dá para você manter um time competitivo claro em todas as competições. O Carrídio não precisa jogar os 90 minutos. O Memphis não precisa jogar os 90 minutos. Não precisa. Né? Você pode aí, né? Entra o Carrídio num jogo, fica no banco no outro. O Memphis fica num banco num jogo, entra no outro. Sai o Carrídio. Bom jogador. Sai o Ranieri. Tem o Alex Santana. Sim. Aí você joga com o Martínez. Aí, vamos lá. Sai o Hugo. Aliás, perdão. Sai o Garro, você tem Coronado ou Romero? Tem o Coronado ou Romero. Aí você tira o Memphis, pode entrar o Romero também. Thales. Ou o Thales. Sai o Yuri Alberto, vai ter o Héctor. Vamos concordar. Então talvez o Corinthians precisa do quê? De um centroavante melhor que o Héctor. E 2 laterais reservas ali, tá tudo certo. Acho que tá bom. Sobre esse time do Corinthians, você acha que pode lutar pelo Campeonato Brasileiro, pelo título brasileiro? Pelo título. Aquilo que eu falei.
Infelizmente, o futebol brasileiro pensa assim, entendeu? Se tá bem na Libertadores, esquece o brasileiro. Esquece o brasileiro. E aí que aparece a chance desses times serem campeões. Entendeu? Se o Flamengo, Internacional, decidirem focar só a Libertadores, vai sobrar espaço. Esse Palmeiras de hoje não amedronta ninguém. Não. Não amedronta ninguém. O Atlético Mineiro, que a gente vive falando, também não me parece ser um time confiável. Então, vai sobrar quem? Cruzeiro. Sei, Cruzeiro tá faltando alguma coisinha. Eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que esse ponto Porque aí... esse é um time, Sormani, o Corinthians, aí a gente volta pra história da torcida, que quando joga em casa e vai jogar os 19 jogos do Campeonato Brasileiro com 40 mil pessoas, pode ter certeza, ele tem sido muito forte em casa de novo. Não, mas ele tem sido forte desde em casa... o final do ano passado. Ele tem sido forte em casa porque o time melhorou. Sim. Porque com um time ruim, não tem torcedor na arquibancada que Mas, faça Sormani, o time era o ganhar. mesmo time do ano passado. Não, no ano passado. O time do ano passado. Esse time do Corinthians foi mudado na janela da metade do ano. Sim. Tá? E aí aí chegaram os reforços. começou a ganhar. Aí o time começou a ganhar. No primeiro semestre, era o Itaquerão cheio, etc e tal, e não ganhava. No segundo semestre, o time melhora, é reforçado, e a arquibancada começa a pulsar de novo. Não tem jeito. Torcida não ganha jogo. Ela não entra no campo. Ajudar? Ajuda. Né? Às vezes intimida o adversário e tal, mas tudo tem um limite. Se o time não for bom, não tem jeito. E o Corinthians tem um bom time, né? O Corinthians tem um bom time esse ano. Já tinha um bom time na última temporada, só que com o passar dos meses, ganhou um entrosamento maior, consegue ter um pouco mais de tranquilidade. A torcida sabe que os reservas não são ruins. É claro, cai o nível bastante, acredito eu. Não dá pra manter o mesmo nível, é bem difícil. Porém, com esse time reserva do Corinthians, ele mostra que dá pra bater de frente com os grandes. Então assim, consegue um empate importante contra o Bahia, com um jogador a mais, sim, porém era um time reserva basicamente, sabe? Então assim, vai muito forte no jogo da Sul-Americana agora no meio de semana, deu descanso, consegue um bom resultado fora de casa. Nada me garante que com os titulares ali, com Memphis, Yuri Alberto, enfim, Hugo Souza, o Corinthians conseguisse vencer o Bahia, porque é difícil demais jogar contra esse Bahia, principalmente lá, fora de casa. Então um bom resultado, um ponto importante com o time reserva, assim o Timão vai com tudo para brigar por coisas grandes, após conquistar um título do Paulistão, né, que há muito tempo não conquistava. O Corinthians agora se prepara para a sua estreia na Sul-Americana. Daqui a pouco voltaremos com mais informações, até logo mais, valeu!